Olá pessoal, tudo bem? Então vamos continuar nosso curso de dispositivo, Introdução aos Dispositivos Wearables, com a aula de Wearables na saúde. Então, como eu coloquei naquela primeira aula, as duas principais funções dos dispositivos Wearables estão relacionados com a saúde e com a atividade física. Então, nessa aula a gente vai olhar um pouquinho, levar o nosso olhar para a área da saúde. Então, função principal é estimular hábitos saudáveis, E pelo menos em três grandes ramos. Primeiro, na qualidade do sono. Segundo, na saúde do coração. E no terceiro, na atividade, estimular a atividade física. Então, falar um pouquinho, gente, sobre o ciclo do sono. Então, o smartwatch, ele tem essa habilidade, durante a noite, ele faz uma série de medições para avaliar a qualidade do sono daquela noite. Então, ele consegue detectar os estágios, quais os períodos em que você passou nos diversos estágios do sono. Quais são os estágios do sono? Primeiro, o acordado. Depois, no sono REM. Depois, o sono leve. E, por último, o sono pesado. Então, de manhã, quando você faz a transmissão dos dados para o aplicativo no smartphone, você tem uma série de informações que você teve durante aquela noite do sono. Então, nesse primeiro print aqui, a gente tem o seguinte, você ganha um score, uma pontuação para o sono daquela noite. Então, você pode, por exemplo, 80, de 1 a 100. 80 é considerado bom. Então, você tem uma boa noite de sono e ele tem outras informações aqui. Por exemplo, tempo total de sono. Tempo acordado, porcentagem de recuperação física, 65%, porcentagem de recuperação mental. Então ele dá essas informações, informando para o quão reparador foi aquele sono, foi aquela noite de sono. No segundo print, ele dá informações sobre a oxigenação do sangue. Então, nesse exemplo aqui, diz, olha, foi abaixo de 90% por 2 minutos e 25 segundos. E o mínimo alcançou 86%. Então, ele dá essa informação sobre a oxigenação do sangue. Como é que ele faz essa medição? Durante a noite, ele avalia, certo? O movimento que você faz durante a noite, na cama. Faz aquela medição também do PPG e avalia a oxigenação do sangue. No último print, ele faz aqui uma análise do ronco. Então, olha que interessante, ele consegue gravar os períodos de ronco que você fez naquela noite. Então, não adianta mais esconder, a gente consegue agora, de manhã, verificar se a gente roncou à noite, certo? E salva isso aí nesses arquivos para você poder avaliar e escutar, certo? No dia seguinte. É claro que para você habilitar esse recurso, a gente precisa dormir com o celular, com o seu smartphone ao lado, porque o smartwatch ele não tem essa capacidade toda de gravar, o microfone não tem essa capacidade de gravar esses sons. Então, tem que ter essa disponibilidade de dormir com o smartphone ao lado. E a gente tem agora a possibilidade de ter um coach do sono, certo? Então, uma vez que você consegue dorme durante alguns dias e ele reconhece que você tem um padrão de sono, então ele começa a mandar notificação durante o dia para te ajudar a melhorar as suas noites de sono. Um segundo ponto, de hábitos saudáveis, para estimular os hábitos saudáveis, a gente tem atividade física. Então, a gente
tem aí essa estrutura de círculos, né? Então, são 3 círculos que você deve acompanhar durante o seu dia de atividade física. Então, o primeiro círculo é a contagem de passos, o número de passos que você dá no dia e se você conseguiu alcançar aquela meta. No segundo círculo seria o tempo ativo. Quanto tempo ativo cada dia você tem levado? Então, por exemplo, você estabelece 40 minutos, 50 minutos, 1 hora e ele vai te dando esse progresso da atividade. E o terceiro e último círculo da atividade física é o círculo da queima calórica. Então, ele vai conseguir medir e vai te fornecer se você alcançou, certo, a sua meta de gasto calórico durante aquele dia. Para o aplicativo. E o terceiro grande estímulo, né, do uso dos dispositivos wearables é com relação à saúde do coração. E aí tem uma série de mensagens que ele consegue notificar, certo? Durante o dia. Então, por exemplo, se você teve durante o eletrocardiograma, se você obteve o resultado de fibrilação atrial, que é aquela arritmia que você pode estar atingido no seu coração. Então, não é um bom sinal essa mensagem de fibrilação atrial. Também a pressão arterial. Então, a pressão arterial também é um outro indicador de saúde do coração. Então, se está dentro da normalidade os seus indicadores de pressão. E também da frequência cardíaca. Então, o relógio, o seu smartwatch consegue identificar, por exemplo, você está numa situação de repouso. Você está sentado sem nenhum movimento e, por exemplo, mesmo assim, sua frequência cardíaca está alta. Então, ele também notifica essa condição. Tá? Todas essas condições, gente, são condições de frequência cardíaca irregular, certo? Chama IHRN. Esse recurso ele precisa ser autorizado pela Anvisa. Aqui no Brasil a gente tem esse órgão que é a Anvisa. Então ela precisa regularizar, autorizar para que o fabricante possa disponibilizar no dispositivo. Nesse exemplo que a gente está dando, tá? A Anvisa ela aprovou em setembro do ano passado, tá? Esse recurso para o Galaxy Watch 6. Então a gente já consegue usar essas notificações importantes para monitorar a saúde do coração. Pessoal, a gente vai usar o smartwatch para fazer 3 atividades. A primeira atividade, vamos monitorar a saúde do coração com relação a um eletrocardiograma. Então a gente vai executar o Samsung Health Monitor no smartwatch. Vamos selecionar a opção ECG. Vamos encostar levemente o dedo no botão início por 30 segundos e verificar o resultado, ok? Pessoal, nessa segunda atividade com o smartwatch, a gente vai medir a oxigenação do sangue. Então, a gente vai executar o Samsung Health no smartwatch. Vamos selecionar a opção oxigênio no sangue e vamos seguir as instruções para apoiar o cotovelo na mesa e o pulso próximo do coração para que essa medição seja realizada.
Pessoal, e nessa terceira atividade com o smartwatch, vamos medir a nossa bioimpedância. Vamos executar o Samsung Health do smartwatch, selecionar a opção composição corporal, vamos entrar com o nosso peso e posicionar os dedos anelar e médio e erguer os braços para fazer essa medição.